Bom dia. Vamos juntos nesse dia, nesta quarta-feira, dia 28, fazemos juntos a reflexão do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje se encontra no livro de São Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 20. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia, Jesus ensinava-lhe coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte somente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ele foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. E ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30 e 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão de fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendem, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chegam Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão, da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e a dão frutos. Um dá 30, outro 60 e a outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, meu irmão e minha irmã, que lindo, que belo é este Evangelho para nós. Jesus sempre falava por parábolas, assim conforme está escrito no texto sagrado, porque ele mesmo disse àqueles que ficaram com ele. As parábolas são uma forma de quem realmente é do céu entender as coisas do céu.
A palavra de Jesus, ela é divina, ela é santa, ela é fiel. E somente aqueles que têm parte com o céu, somente aqueles que ouvem a palavra de Deus e as faz frutificar, ou seja, ele ouve, ele obedece, ele aceita com alegria aquela palavra e depois ele vai ao encontro daqueles que ainda não a conhecem para evangelizar, para levar alegria. A palavra do Senhor, ela não é um peso, ela não é um motivo de tristeza, mas sim, ela é alegria. Jesus faz uma belíssima comparação entre as sementes e com as pessoas que ouvem a sua palavra. E ele mesmo diz: alguns de nós vamos ouvir as suas palavras, alguns de nós vamos ouvir o seu santo evangelho, mas na verdade nós não vamos levar isso adiante. É como se a gente só escutasse, só ouvisse e guardasse somente para nós. Nós que somos escolhidos para fazer a diferença, para levar com alegria o evangelho a toda a criatura, a todos os homens, a todas as mulheres, a todo ser que é vivo, que precisa de fato ouvir a palavra de Deus. Que belíssimo o evangelho de hoje, que nos faz refletir quais nós somos, que tipo de semente é que nós somos. Quem sou eu? Quem é você? Existem em nós 3 tipos de pessoas. Aquela pessoa que nós a conhecemos, ou seja, aquela pessoa que eu me julgo ser, que eu conheço que sou. Aquela pessoa que Deus sabe que sou, que conhece o coração no mais íntimo, no mais profundo, e aquela pessoa que as pessoas dizem que nós somos. Quem é você? Quem sou eu? Será que nos deixamos ser levados pelos julgamentos da vida, pelos julgamentos das pessoas? Será que nós nos deixamos nos levar por aquilo que Deus conhece e sabe que nós somos? Ou vivemos uma vida de mentira? Uma vida em que nós transbordamos santidade, mostramos para as pessoas posturas de santidades, mas que na verdade somos só cascas. Somos só pessoas que se escondem atrás dos pecados, que se escondem atrás dos erros, das malícias do mundo. Jesus quer que nós sejamos esta semente em que não se perdeu, que deu bastante frutos, 30, 60 ou 100 por um. Ou seja, aqueles que ouvem com alegria o seu santo evangelho, a sua santa palavra, a recebem em seu coração, mas não fica só para você, que transmite esta mesma palavra, esta mesma alegria a outras pessoas. Eu espero que através desse santo evangelho, através desta palavra belíssima, deste dia, desta quarta-feira, desse dia 28, eu espero que esta palavra entre de fato em nossos corações e nos torna pessoas melhores e nos transforma em grandes sementes, aonde nós fomos plantados, possamos florir e dar frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.